Poema 171. A força do ser humano pode chegar até 99%. A força de Deus é 100%. Quem está consciente disso não se envaidece. A causa da guerra é o próprio mal existente dentro do ser humano. Conforme já escrevi anteriormente, a essência desse mal é a manifestação dos desejos do espírito animal. Isso fica evidente por meio das atitudes animalescas das pessoas. Dentre estas, as principais são as de animais selvagens, em seguida as de aves e raramente as de insetos e peixes. Seja qual for, uma vez que existe a necessidade de controlar os desejos do corpo, Deus criou o ser humano dessa maneira. Ou seja, trata-se de um mal necessário. Entretanto, o espírito animal, através dos elos espirituais, tem íntima ligação com o chefe do mundo das divindades malignas, sendo manipulado livremente conforme a vontade dele. Existe também hierarquia nesse mundo, e o espírito animal exerce influência de acordo com o nível espiritual de cada ser humano, havendo diferenças desde a classe superior até a inferior. A organização é semelhante à que existe no mundo das divindades do bem. Por esse motivo, desde a era primitiva até os dias de hoje, o bem e o mal se confrontam, chegando a milhares e milhares de anos de luta. Sem dúvida, durante esse tempo, as forças das divindades do mal eram maior, por essa razão algumas vezes as divindades do bem costumavam ser pressionadas. No final, o mal perdia e o bem vencia, o que a história comprova perfeitamente. Se as divindades malignas triunfassem, o mundo seria destruído e não existiria o que vemos hoje. Isso também se deve ao fato de que até agora o tempo de certa forma estava do lado do mal. Em outros termos, era o mundo da noite. A noite representa a própria escuridão e não havia outro jeito, já que a luz era escassa para impedir a ação do mal. Conforme disse, no mundo de até então, até mesmo os objetivos alcançados por meio das más ações se mantinham por muito tempo. Portanto, o ser humano teve a ilusão de que o mal era o caminho mais rápido para obter sucesso. Junto a isso, como surgiram muitos seguidores dessa prática, sucessivamente as pessoas foram infectadas pelo mal a ponto de este tornar-se senso comum. Através da história pode-se compreender que, embora pareça que se obtenha sucesso por meio do mal, este é apenas temporário, pois um dia infalivelmente advirá o fracasso. Contudo, a maioria das pessoas se mostrou indiferente a esse respeito. Sendo assim, pode-se dizer que a história não passa de um registro contínuo da alternância do sucesso e do fracasso do mal. Na era da noite, visto que a força maligna era forte, não foram poucos os benfeitores sacrificados, principalmente os religiosos, e o maior sacrificado foi Jesus Cristo. Até mesmo eu, se tivesse nascido naquela época, nem sei quantos sofrimentos e dificuldades teria enfrentado. Hoje, como eu sempre digo, a era da noite terminou e estamos a um passo do alvorecer. Assim, meus sofrimentos são mais leves e venho desenvolvendo a obra conforme esperado. A propósito, quero chamar a atenção para o fato de que os planos e as ações das divindades do mal não se limitam à guerra e à violência, mas se estende a todas as áreas. Esses planos e ações vieram sendo desenvolvidos com base em um planejamento meticuloso e de longo prazo. O maior êxito foi a ciência materialista, que se tornou uma grande arma em suas mãos. Por intermédio dela, tais divindades concederam maravilhosos benefícios à humanidade e ganharam sua confiança. Conquistar o poder absoluto é o seu plano. Seu objetivo, sem dúvida, é controlar a vida do ser humano. Nesse sentido, uma das áreas desenvolvidas foi a medicina moderna, a qual tenta curar as doenças, valendo-se de métodos absolutamente materialistas. Aparentemente, é até possível ter a impressão de que ela está curando, mas no fundo não é o que ocorre.
Mesmo assim, com muita destreza, a inteligência das divindades malignas continua trabalhando e utilizando todos os meios: aparelhos, fototerapia, novas drogas, cirurgias e outros métodos. Além disso, teses minuciosas sobre as patologias foram propostas, mas até hoje não houve uma só pessoa que tenha discernido essa realidade. Assim, se uma pessoa adoece e perguntar a origem da enfermidade, os médicos não são capazes de dar explicações categóricas e correspondem de maneira vaga. Caso ela pergunte sobre suas chances em relação à doença, eles fazem apenas suposições, não sendo nada conclusivos. E quando tentam sê-lo, 8 ou 9 entre 10 são inconsistentes. Esta é uma experiência que os próprios médicos não podem negar. Jornal Eco número 138, 99% e 1%, em 9 de janeiro de 1952. Extraído do livro Pão Nosso de Cada Dia, volume 2, página 162.